Voltando aqui, meus amigos, na nossa web rádio e TV, nossa FM, que tem a melhor programação de carnaval comigo, Gislaine Vicente, que você já me conhece de Priscas Eras. Aí a gente já tem uma programação ao longo do ano. Patrocine, venha com a gente, porque informação bem colocada, com jornalista de verdade, sou eu, que sou formada em jornalismo, que tenho vivência, vem com a gente, vem na nossa FM Web Rádio TV, que tem aí Dedé Araújo do outro lado da máquina, aí digitando e editando os vídeos e colocando todos os sons de todos os carnavais, de todas as épocas. Eu quero mandar um beijo muito grande para o nosso Observatório do Samba, do Carnaval SP, do qual é um grupo que eu faço parte e que nós começamos aí em março a fazer as nossas pesquisas do Carnaval. Tem gente de todas as faculdades, é um grupo restrito, pequeno, mas que vai dar muitos frutos, tenho certeza, um trabalho inicial com uma iniciativa da Yaskara Mancini, meu e de outros pesquisadores que tem aí carnaval, ó, no sangue, não é só na palma da mão não, é no sangue, que a gente vem há muitos anos. Não vou dizer que eu vou entregar a idade, não. Ah, porque não? É porque eu comecei pequenininha, bem novinha mesmo. E aí, não, lógico, não pesquisando, mas participando. Inclusive, hoje passei perto de um local em Osasco, que eu morava bem perto, né? Não em Osasco propriamente dito, mas que eu passava pelo caminho. E na época tinha um salão num local, num bairro lá chamado Rochidale, e era um galpão grande, assim, um salão parecendo um Sesc, sabe? Que tem aquelas quadras grandes, e a gente participava lá com a matinê. Era uma delícia. Eu também participava no Sesc da Vila Leopoldina. Quem é aí da Zona Oeste, aqui da capital paulista, conhece o Sesc Vila Leopoldina, que tem um grande, o Sesc não, SESI, uma quadra muito grande lá, e era onde se faziam os bailes das matinês, enfim, e era uma delícia. Isso aí, há mais de 20 anos atrás, 20, 30, mais de 30, 40 anos atrás, vou dizer 40 anos, que eu era bem pequenininha, bem novinha, 35 anos, vai. E a gente participava, e era muito legal, era muito gostoso participar dessas matinês, que na verdade não era o que acontecia, não é o que acontece no carnaval de hoje em dia, principalmente em bloco, né? Porque carnaval de clube realmente a gente já não tem muito mais. Tem alguns clubes do interior, às vezes alguns clubes temáticos aqui da capital, mas ou alguma outra cidade, uma vez que a web alcança até outros países, mas aqui no Brasil, principalmente, né, interior, assim, cidades do interior, cidades médias, ou alguns bairros mais afastados, ou às vezes como se faz no o baile do Nick, né, que é o Hotel Nick aqui na capital paulista, mas é diferenciado, né, o baile da Vogue, são bailes que são temáticos, da Sephora, que são bailes temáticos que acontecem algumas vezes aí em alguns locais. Mas naquela época, né, anos 80, a gente tinha que eu era bem novinha, isso que eu estou dizendo para vocês. Aconteciam os bailes até o início dos anos 90, quando eu era muito jovem, eu trabalhei no ECAD, né, o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais. A gente cobria com banda, né, eram músicas ao vivo, então iam bandas para os bailes em geral, e esses bailes eles tocavam marchinhas das quais a gente depois extraía, né, as execuções, e elas eram pagas, né, os direitos autorais aos autores ou familiares, porque muitas das marchinhas são antigas,
Você data aí dos anos 40, né, do século passado, 1950, 60, então assim, e até início dos anos 70. Então são marchinhas que têm mais de 50 anos, mas elas eram tocadas ao vivo. Qualquer momento nós vamos fazer o Carnaval na Palma do Samba aqui falando de marchinhas, porque a gente tinha João Roberto Kelly, tinha Nassa e vários, o Zé da Zilda. Quem nunca cantou? Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Isso é do Zé da Zilda. Então, e tinha a Zilda do Zé, porque os dois eram um casal de compositores. Então tinha o Zé da Zilda e a Zilda do Zé. Então eles faziam composições que muita gente cantou aí e nem sabe que é deles, né? Então, assim, me dá um dinheiro aí, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, que o Moacir Franco cantava. Então, assim, muitas outras, né? Bandeira branca, amor. Então, assim, isso é de 1970. Então, tem 50 anos para trás. Então, assim, muitas marchinhas permanecem vivas até hoje, porque são gerações que mantêm isso, né? E aí os familiares recebiam os direitos autorais e até o início dos anos 90 a gente fez muito baile com música ao vivo. Depois as músicas passaram a ser qualquer música, mas em ritmo de carnaval. Então você cantava Fogo e Paixão do Vando, né? Você é luz e raio estrela e luar. Isso virou marchinha depois. Aí depois o pessoal cantava em ritmo de marchinha, né? O saudoso Vando morreu em 2012. Então, era uma coisa que era assim, virou moda. Então, assim, todo tipo de música, depois, nos anos 2000 começou a virar marchinha. Então, então muita coisa que a gente cantava e que a gente pagava direito autoral e que se ouvia entre os anos 80, meados dos anos 80 até o início dos anos 90, aconteciam com as bandas ao vivo. E depois passou-se a tocar disco, na época ainda era disco, depois CD, e por fim, quando ressurgiram os blocos de rua, que em São Paulo a gente chama de bloquinho, os blocos de rua eles começaram a resgatar não só as marchinhas, como também outras músicas em ritmo de carnaval. Então isso acabou virando uma prática, enfim. Então quem não é de carnaval de passarela, como a gente, como eu que gosto muito de escola de samba, que frequento e vou e tenho curso e sou especializada e dou aula, aquela coisa toda, sou comentarista de carnaval e sou jurada, então quem gosta de carnaval de passarela, mas tem o pessoal que é do carnaval do bloco de rua, do chamado bloquinho, então que ressurgiram nos anos 2000. Então um beijo muito grande para Maria Helena Esforcim, que esteve com a gente aqui no Carnaval na Palma do Samba, e ela é uma típica representante do carnaval de rua, porque ela participa do Rita Lee, participa do bloco Pagu, percussionista, né? Então, assim, é muito legal. E ela faz também cabeças maravilhosas, como a gente falou aqui num programa há uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, que ela falou, né, que ela fez para Alexandra Richter, uma atriz famosa aí no Rio de Janeiro, né, da TV Globo, do teatro, do cinema, que ela saía muito na São Clemente, que hoje é uma escola que, se eu não me engano, ela está no acesso ou série prata, não lembro se ela está na série ouro ou série prata, no Rio de Janeiro. Mas ela fez cabeças, não só para Alexandra, mas para outras pessoas. Então, assim, com a empresa dela, que é de arranjos de cabeça, enfim. Que isso é muito salutar, né? É uma indústria criativa que surge em torno do carnaval. E a gente aqui no Carnaval na Palma do Samba, na web, rádio e TV Nossa FM, a gente está sempre falando, está sempre trazendo isso para vocês. Dito isto e posto, quero falar para vocês das escolas que a gente ainda vai ouvir nesse programa.
Terceiro Milênio, em 2026, é uma escola que vem aí galgando lugares, a Escola da Coruja, da Zona Sul, do Grajaú, da capital paulista, que tem lá a família Leite à frente, que tem a coruja como símbolo. Nesse ano de 2026, falou do compositor Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, que foi marido da saudosa Clara Nunes, uma intérprete que foi a primeira a vender, olha, muitos discos, que na época, no início dos anos 70, se falava que mulher não vendia disco. E né, que depois, nos anos 90, meados dos anos 90, entrou o CD, que ainda ela continuava uma grande vendagem, porque o intérprete que tem uma significância grande dentro da MPB ou do samba, enfim, da música em geral brasileira ou da música mundial, cada um na sua cultura, americano, no europeu, do canadense, enfim, da América Central, da Ásia, Oceania, cada um tem os seus ídolos. Então, no Brasil se dizia que mulher não vendia disco, que Clara Nunes vendeu muito disco, e depois CD, depois pós-morte, e depois também, hoje, como você tem o streaming, as pessoas ouvem muita Clara Nunes, porque ela é significante para o samba, para o carnaval. Ela era uma foliã da Portela, ela desfilava sempre na Portela. Então, assim, fora isso, ela tem músicas com referências às escolas de samba, e além disso, ela era uma excelente intérprete, né? Então, tudo isso conjuminado, para quem gosta de samba, para quem gosta de carnaval, sabe que Clara Nunes tem uma importância. E por trás do trabalho dela havia também Paulo César Pinheiro, que foi o tema da Terceiro Milênio esse ano. Uma pena que ele não veio desfilar, porque ele tem problemas de saúde, ele já está com uma certa idade, mas a gente sabe que sim, que foi uma escolha muito salutar, muito legal de trazer esse personagem, trazer essa pessoa, de uma felicidade muito grande. Esperamos realmente que ele melhore de saúde, porque a saúde dele nos últimos tempos não tem sido das melhores. Então, mas é um profissional que dispensa apresentações, e a Terceiro Milênio subiu e não desceu mais. Teve aí Murilo Lobo como carnavalesco, e a gente tem aí milhares de pessoas, miners, gente que passa ou passou, está na escola, mas a gente tem certeza que o carnaval já começou. Um abraço para o Everton, que é chefe de ala lá, o Everton Diossain, e que é um chefe de ala, amigo da gente. Um beijo muito grande para ele, uma pessoa que sempre está aí na nossa escuta. A outra escola que a gente também queria falar um pouco nesse programa é a Tucuruvi. Tucuruvi, que em 2024 falou sobre Ifá, samba muito bom, muito, muito bom. O 2025 falou do Assojaba, a busca pelo manto, que foi um tema debatido, que passou por muita gente, e eu não vi ninguém retratar com galhardia isso, né, com destaque. Já achei que a Tucuruvi foi um pouco injustiçada com o Ifá em 2024, mas teve problemas, né? Então a gente também não pode passar a mão na cabeça do pessoal, mesmo com problemas, com situações que a gente tem que falar. Olha, tá acontecendo isso aconteceu isso, tal, porque a gente vê, né? A gente sabe que teve problema, então você tem que falar, você não pode deixar para lá. Não. O samba era muito bom, o tema era muito bom, o enredo, mas teve problemas. Então, 2024, com o manto Assojaba, eu acho que era um belo de um tema para se falar, mas as escolas não atentaram a isso. Só vi
a Tucuruvi falar com essa importância, porque era um manto indígena com mais de 300 anos que estava num museu na Europa e depois, não sei porquê, o pessoal descobriu que esse objeto era brasileiro, esse objeto de arte, um objeto de história, histórico, né, do povo indígena, e estava lá no museu na Europa, ninguém sabia, em pesquisas, eu não sei como é que foi bem o trâmite, né? Depois eu digo para vocês com maior propriedade, mas trouxeram de volta para o Brasil e eu acho isso importantíssimo. Um tema que deveria ter sido falado por outras escolas, mas não falaram. Então, infelizmente, a gente fica sem ter tanta referência na história, mas acho sim que a Tucuruvi teve uma brilhante ideia quando falou de Assojaba, esse manto sagrado indígena. E em 2026, ela foi campeã do acesso de São Paulo, o acesso 1, o enredo Anti-Herói Brasil. Foi um enredo que falava dos anti-heróis de maneira muito curiosa. Eu estive num ensaio e aquilo me chamou a atenção. Depois eles fizeram alguns ajustes para o desfile oficial. Mas no ensaio que eu vi a primeira vez, eles colocaram um motoqueiro, um motociclista com capa de herói. Então achei ele fazendo menção a um anti-herói, né? Então isso eu achei muito, né? Ele nessa pele de anti-herói. Achei muito interessante. Eles acabaram ganhando o acesso 1 da Liga das Escolas de Samba no AMB. Carnaval é aqui na Palma do Samba. Já já a gente volta.